Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha nas nossas reflexões acerca do direito das obrigações. E no direito das obrigações, na aula anterior, conversamos a respeito da classificação, talvez a mais importante, que é a sua classificação quanto à prestação, quanto ao objeto. E pudemos observar que, em razão do objeto, as obrigações, elas se diferenciam, elas se classificam em três modalidades. Obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Ok? A obrigação de fazer, como pudemos refletir bastante, né? Uma classificação um tanto extensa, por assim dizer, é aquela em que o devedor ele se compromete a entregar uma determinada coisa, ok? Então o devedor ele se compromete a entregar determinada coisa ao credor, ok? Isso nós iremos observar na legislação a partir do artigo 233, ok? Agora, num segundo momento e para nosso encontro de hoje, iremos refletir, verificar os principais aspectos da obrigação de fazer, ok? Obrigação de fazer a partir do artigo 247 do Código Civil, tá certo? Inicialmente fizemos essa classificação lá atrás, né? No sentido de que essa obrigação de fazer, o devedor, ele se compromete a prestar determinado serviço em favor do credor, aquele com o qual ele se obrigou. Então trata-se de uma conduta humana, ok? De uma conduta humana. Então vamos lá. A obrigação de fazer, assim como a obrigação de dar, é uma obrigação positiva. Primeiro recorte, é uma obrigação positiva. Vamos lá, vamos fazer as nossas anotações aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Obrigação de fazer. Então vejam, olha, no primeiro recorte, trata-se, a exemplo da obrigação de dar, é uma obrigação, olha aqui, ó, positiva, ok? Por quê? Porque reclama uma ação, né? Ação, vamos colocar aqui, ó, uma ação humana, ok? Uma conduta humana, uma conduta comissiva, ok? Um agir, tá certo? E poderíamos colocar como uma conduta humana consistente no cumprimento de uma atividade, ok? Atividade esta, vamos lá, ação humana, né? Vou colocar aqui, ó, atividade, ok? Atividade esta que pode ser uma atividade física, certo? Uma atividade física ou uma atividade intelectual. Professor, poderia me dar um exemplo? Sim, perfeitamente. Atividade física seriam atividades aí, a gente poderia colocar inclusive como material, ok? Uma atividade material, meus amigos. Então, vamos a um exemplo. Né? Um exemplo bem simplesinho. Vamos lá. Eu contrato uma pessoa, um pedreiro, para executar o quê? Construir uma parede, um muro, fazer uma divisa, fazer a divisa de um imóvel. Eu preciso o quê? Construir um muro na divisa do meu imóvel. Neste caso, essa atividade é uma atividade física, ok? Agora, em contrapartida, a atividade intelectual é aquela que decorre, olha só, essa atividade que eu estou desenvolvendo agora. Eu estou sendo contratado para desenvolver uma atividade intelectual, né? Prestar uma atividade com os meus conhecimentos, ok? A respeito deste assunto. Então o professor, ele também tem uma relação, né? Há uma relação obrigacional, só que a atividade dele não é uma atividade, por assim dizer, física, mas uma atividade intelectual. Então, vamos a um outro exemplo. Alguém contratado para confeccionar, aí, para
desenvolver o quê? Um estudo bibliográfico. O advogado desenvolve um trabalho, né? Presta os seus serviços também de maneira intelectual, seja um trabalho consultivo ou até mesmo contencioso aí, com a propositura ou a defesa em processos judiciais. Tá certo? Olha só, então penso que no primeiro recorte, essa conduta, essa atividade, essa conduta comissiva, essa ação poderá se dar desses dois modos, ok? Agora vejam, me permita um segundo recorte. Professor, e para fazer essa diferenciação, uma vez que tanto a obrigação de fazer como a obrigação de dar são obrigações positivas? Meus amigos, eu costumo dividir isso com os meus amigos, com os meus alunos, no seguinte modo: o conceito de obrigação de fazer, ele é um conceito por exclusão, ok? Por que por exclusão? Porque, vejam, se esta conduta ativa, esta ação não consistir na entrega de uma coisa, na entrega de um objeto, ela será uma obrigação de fazer, ok? Obrigação de fazer. Agora, um segundo recorte, para você que está anotando. Vejam, um contrato pode ter mais de uma modalidade obrigacional, ok? Vamos a um exemplo para facilitar. Eu contrato um pintor para confeccionar uma obra de arte, um quadro, ok? Neste caso, que modalidade obrigacional é essa? Uma obrigação de fazer. Vejam, não é entregar nenhum bem, modalidade de fazer, confecção do quadro. Agora vejam, este artista plástico, ele se obriga também nesse mesmo contrato a entregar este quadro na minha casa de praia. Aí já é diferente. Vejam, essa segunda obrigação é uma obrigação de dar, ok? Neste caso, uma obrigação de dar, porque ele se obrigou a confeccionar, a fazer e depois a entregar este quadro na minha casa de praia. Tá certo? Então, os dois recortes principais. Vejam, primeiro que nós fizemos conceito por exclusão, você que anotou aí, ok? Se não é obrigação de entregar algo, né, um objeto, uma coisa, neste caso, será a obrigação de fazer. E no segundo momento, segundo recorte, é de que as obrigações, elas podem, o quê? Um único contrato conter mais de uma modalidade obrigacional. Tá certo? Vamos adiante. Meus amigos, uma segunda classificação é a seguinte. Vejam, esta obrigação de fazer, a doutrina, ela costuma dividir em obrigações fungíveis e infungíveis. Vamos lá, então a obrigação de fazer pode ser fungível ou infungível. Fungível ou infungível. Meus amigos, eu sei que os senhores tiveram cuidado e já estudaram isso de maneira detida, de maneira detalhada, as diferentes classificações de bens. Vejam, obrigação fungível é aquela que pode ser o quê? Substituída. Lembra-se disso aí, ó? Substituída. Ou seja, substituída por outro. Já infungível, não é? Olha só, vejam, costumo conversar com os meus amigos, preste atenção no prefixo de negação, ok? Já as obrigações infungíveis são insubstituíveis. Olha aí, mais uma vez, insubstituíveis, ok? Agora, a obrigação de fazer fungível é aquela em que outra pessoa, ela pode cumprir a atividade no lugar do devedor. Então vejam, aquele exemplo que acabei de dar, em que contratei um pedreiro, né? Ele poderia naquele dia, naquele instante, ou alguns dias da execução do seu trabalho, da confecção do muro, mandar um outro, o seu assistente, não haveria problema algum. Por quê?
porque é fungível, pode ser o quê? Essa ação pode ser substituída por outra pessoa, ok? Agora, meus amigos, os examinadores costumam o quê? Costumam brincar. Brincar com expressões equivalentes, com classificações que trazem expressões equivalentes e muitas das vezes nos colocam em uma saia justa. E nesse sentido que eu gostaria que você anotasse, hein? Esta classificação de obrigação de fazer fungível também é conhecida como impessoal material. Ok? Então, ó, obrigação fungível é aquela que pode ser substituída, também conhecida como, tá anotando aí? Anote aí. Também conhecida como impessoal ou material. Ok? Por que impessoal? Já dá para, né, intuir, porque pode ser substituído por outra pessoa. Ok? Ou seja, vou reforçar, um terceiro pode fazer no lugar do devedor. Professor, o senhor poderia dar um exemplo? Fora o muro? Sim. Veja, um exemplo no Código Civil, e que tem sido exigido muito em prova, o exemplo aqui, ó, que geralmente cai em prova, é o contrato de empreitada. O contrato de empreitada. O contrato de empreitada, meus amigos, é um bom exemplo. É um bom exemplo e geralmente cai muito em prova. Porque quem já teve também essa experiência prática, e não só em prova, mas a experiência prática, sabe que os empreiteiros, né, de um modo geral, eles trabalham com várias obras em andamento. E ele tem os seus contratados, né, os seus auxiliares, os contratados, que vão desenvolvendo essas atividades em seu lugar. Ok? Então esse seria aí um bom exemplo aí da obrigação de fazer. Obrigação de fazer? Fungível. Obrigação de fazer fungível. Professor, e a obrigação de fazer infungível? Opa, essa muda um pouquinho. Porque essa é aquela insubstituível. Ou seja, é aquela em que somente o devedor poderá prestar. Por isso que ela é tratada como pessoal. Olha aí, pessoal, olha só. Como pessoal, no caso como imaterial, insubstituível. Olha só, expressão que cai muito em prova, personalíssima. Somente o devedor, somente a pessoa que se obrigou naquela relação contratual poderá prestá-la, ok? Então, olha só como cai também em prova em latim, cuidado, hein? Intuito persona. Ok? Olha aí, ó. Trata-se de uma relação, uma obrigação de fazer intuito persona, ou seja, obrigação de fazer infungível. Infungível. Por que infungível, meus amigos? Porque é aquela contratada em atenção a determinadas características, a determinadas qualidades, a determinados atributos do devedor, ok? Da pessoa, atributos pessoais, qualidades pessoais, ok? Então, vamos a um exemplo? Qual seria o exemplo? Vamos lá. Exemplo aqui, para manter a cor. Exemplo. Minha filha está por completar 15 anos e eu resolvo contratar quem? A Ivete Sangalo. Ivete Sangalo para animar a festa, não é assim? E vai rolar a festa e a festa vai rolar com Ivete Sangalo. Só que o que acontece? A empresa, né, que fez a intermediação, num momento, por razões que não me foi justificado, trouxeram a Cláudia Leite. Não, vejam, meus amigos, não se está aqui a discutir o gênero musical, porque ambas desenvolvem a mesma, né, na mesma linha, no mesmo gênero musical. E também não a qualidade do trabalho de ambas, mas o que? Características e atributos, qualidades relacionados à pessoa. Pessoa que não poderá ser substituída, porque aquela relação é uma relação
pessoal. Então, eu volto a insistir, não se trata de aferir aí quem é melhor. Não, é obrigação personalíssima. Ok? Poderia dar um outro exemplo, o aniversário é meu, agora é meu aniversário. Então eu contrato o Tchan, não é isso? O Tchan. E em substituição, a agência lá, né, quem agenciou o trabalho, ao invés de mandar aí o compadre Washington, resolve mandar a Ivete Sangalo. Eu não quero Ivete Sangalo, eu quero o compadre Washington e, né, e a sua equipe lá. Vejam, então, neste caso, não é possível o quê? A substituição, porque é um trabalho que se desenvolve a partir de atributos pessoais. Obrigação, intuito, persona. Ficou claro? Joia? Agora, atenção, hein? Olha aí, vamos colocar uma observação aqui, ó. Vamos colocar uma observação. O que tem caído muito em prova é o seguinte: se é uma obrigação de fazer infungível a morte, olha aí, ó, a morte do devedor extingue o contrato, resolve o contrato, extingue, ocorre a extinção do contrato, a extinção da obrigação. Então coloca aí, ó, observação: morte do devedor extingue o contrato, ok? Por quê? Mais uma vez, porque se trata de uma relação pessoal, ok? Então vamos adiante. Meus amigos, vamos dar uma olhada na literalidade do texto. Muito importante que você, né, essa advertência eu sempre faço, que você desenvolva os seus estudos com a legislação sobre a mesa. Então precisaremos o quê? Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 248. Vamos a ele. Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Ok? Resolver-se-á, estará extinta o quê? Aquela obrigação. Agora, se por culpa dele, aí neste caso o devedor responde por perdas e danos. Ok? Perdas e danos. Então vejam, meus amigos, artigo 248, ele vai tratar de um tema que é muito importante para nós nas relações contratuais. Porque ele vai falar de culpa, ok? Se houve culpa ou não. A depender, teremos resultados diferentes, tá certo? Então o 248 vai tratar da impossibilidade. Vamos colocar aqui do lado. Impossibilidade do fato, ou seja, da ação. E havendo aí, ó, a impossibilidade, né, da realização desta prestação, do agir, da conduta, poderá haver essa impossibilidade, olha aqui, ó, sem culpa do devedor, ok? Sem culpa do devedor. E neste caso, se o devedor não teve culpa, o que irá acontecer? Estará o quê? Extinta. A obrigação, coloca aí, ó, a obrigação se resolve. A obrigação se resolve, ou seja, haverá extinção. A caneta já está acabando, hein? Haverá a extinção da obrigação. Agora, poderá ter casos, como é a segunda parte do 248 que acabamos de ler, em que houve culpa do devedor. Então, se houver, ó, com culpa, ok, do devedor, neste caso, como é que irá se realizar se a obrigação era pessoal? Olha só o exemplo que eu dei há pouco. Essa obrigação pessoal era o aniversário de 15 anos da minha filha. Ah, professor, nesse ano não foi possível a Ivete estar presente, cumprir a sua obrigação, mas o ano que vem ela fará. Vejam, é possível? 15 anos se comemora uma única vez na vida. Então, neste caso, vejam, se o descumprimento da obrigação foi com culpa daquele que se obrigou, neste caso, se responderá por perdas e danos. A obrigação irá se extinguir. Olha aqui, ó. Perdas e danos. Teremos aí o caráter
indenizatório. Tá certo, meus amigos? Agora, o artigo 249, vamos ao 249. Veja o que nos informa o artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, olha aí, se o fato pode ser executado por terceiro, nós estamos falando de uma obrigação de fazer infungível? Não, obrigação de fazer fungível. Ok? Volta aí a leitura do 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandar executar à custa do devedor. Passe o marca-texto aí, meus amigos. Será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. Ok? Então, se o fato puder ser executado por um terceiro, porque a obrigação é fungível, o credor estará livre para mandar executar à custa do devedor. À custa do devedor, ok? Houve recusa, houve mora, e isso sem prejuízo, olha o que diz o 249, sem prejuízo da indenização cabível. Se essa mora, se essa recusa for injustificada e causou prejuízo, perdas e danos, ok? É isso que nos informa o artigo 249 nas obrigações de fazer fungível. Agora, cuidado, meus amigos, cuidado. Por quê? Porque esta cobrança e esse pagamento, né, do devedor inadimplente, no caso, ela exige uma propositura de ação judicial, ok? Exige a propositura aí de uma ação judicial. Agora, veja, primeiro recorte, propositura de ação judicial. Segundo, professor, segunda, anota aí no teu caderno. Segunda observação, em caso de urgência, se dispensa ação judicial. Vejam, fala o parágrafo único, ok? Fez a primeira observação, segunda observação, em caso de urgência. Aí está dispensado o que? Ação judicial. Parágrafo único, em caso de urgência, acabamos dizendo, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar, ele mesmo executar, ou mandar executar o fato, né, aquela ação, sendo depois ressarcido, ok? Ressarcimento depois. Neste caso, se houver urgência, aí, digamos, contratei esse pedreiro que também é encanador. Então ele teria que fazer o quê? Fazer o muro e um encanamento. Aquilo era o quê? Essa questão do encanamento urgente. Não executou, tornou-se inadimplente. Vejam, daria para esperar? Não, porque era um caso de urgência, digamos, cria aí uma situação hipotética de que se não fizesse aquilo com a urgência necessária, iria causar um inundamento, né? Causar aí a inundação do meu imóvel. Neste caso, é perfeitamente possível fazer, por quê? Porque se fosse depender de autorização judicial, propositura de ação, o imóvel iria se alagar, ok? Então, do ponto de vista prático, também é bom a gente pensar um pouquinho a esse respeito. Ok? Ficou claro? Vamos adiante. Vamos tratar agora da terceira e última classificação das obrigações quanto ao seu objeto, quanto à prestação, que é a obrigação de não fazer. Ok? Vamos fazer um outro quadro aqui. Então vamos lá. Obrigação de não fazer. Vamos lá. Obrigação de não fazer. Olha só, meus amigos, aqui, vejam, diferentemente da obrigação de dar e da obrigação de fazer, neste caso, nós temos aqui uma conduta omissiva, né? Uma obrigação no sentido de que o devedor deverá se omitir, ok? Essa é a única modalidade obrigacional negativa, né, existente. Olha aqui, então vamos deixar isso de maneira bem destacada. No caso aqui eu tenho uma conduta omissiva, um dever de abstenção, conduta omissiva, um dever de abstenção.
Então, esta obrigação de não fazer, os senhores poderiam, né, os senhores que estão anotando, colocar no caderno como sendo aquela em que o devedor ele assume um dever de abstenção, ok? Dever de, vamos colocar, abstenção, ok? E, ao contrário da obrigação de fazer, neste caso, o devedor se compromete a não desempenhar uma atividade, ok? Não desempenhar uma atividade. Então vejam, meus amigos, qual seria o exemplo aí? O exemplo seria em relação ao professor. Lembra que eu, na classificação anterior, atividade intelectual, poderia haver um contrato entre eu e a instituição de ensino a qual eu pertenço, um contrato de exclusividade, ok? Eu me vinculo à instituição de ensino superior com a exclusividade de que só presto serviços a ela, ok? Neste caso, eu me obrigo a não poderei lecionar em outros cursos, porque eu tenho o quê? Uma relação obrigacional de não desenvolver essa atividade em outras instituições de ensino. Ok? O segundo exemplo, vamos um outro exemplo. Os senhores já estudaram ou irão estudar que no direito empresarial que a alienação de um estabelecimento comercial neste contrato, inclusive se denomina trespasse, né? Pode haver o quê? Pode constar deste contrato uma cláusula de não concorrência, ok? Uma cláusula de não concorrência por, digamos, um espaço geográfico, 1, 2, 3 quilômetros, ou até mesmo por determinado tempo, um lapso temporal, ou seja, por, digamos, 5 anos, um exemplo. Eu vou alienar o que? O meu estabelecimento comercial, uma padaria. Então, quando eu faço este contrato com quem está me vendendo, o que estabeleço? Uma cláusula de não concorrência. Ou seja, num raio, um raio de 2, 3 quilômetros, de que ele não venha o quê? A montar uma outra padaria, ou seja, uma cláusula de não concorrência, ok? Seria essa uma modalidade obrigacional, o quê? De abstenção, de não fazer. Agora, meus amigos, vejam, um terceiro exemplo, vamos lá, um terceiro exemplo. Uma obrigação de não causar dano a outra, hein? Veja, essa talvez é a mais simples de todas. O artigo, a mais simples eu não diria, mas é a mais comum. O que nos informa o artigo 186? É exatamente isso. O nosso dever de não causar dano a outrem, seja dano de ordem material e inclusive de ordem moral, ok? Então, essa obrigação de fazer, ela reclama uma conduta omissiva, tá certo? Então vamos lá. Professor, e haveriam espécies aí, uma subclassificação? Perfeito. Sim, não poderia deixar de ter. E neste caso, isso decorre por óbvio da doutrina, né? Neste caso nós teríamos duas espécies de obrigação de não fazer. A primeira delas, uma obrigação de não fazer reversível, ok? De não fazer reversível, e obrigação de não fazer olha aí o prefixo de negação, irreversível. Aqui também bem tranquilo. Reversível seria aquela obrigação que é permanente, ok? Permanente. Aparece assim também em provas. Permanente. Eu vou dar o exemplo, vai ficar bacana, vai ficar claro. Agora, já a obrigação irreversível, ela é chamada de uma obrigação transeunte, também denominada de obrigação transeunte. Por quê? É aquela que o devedor se obrigou a não fazer, mas uma vez feito, passou, né? Aquela que, olha só, se esvaiu. Então, neste caso, olha só, o exemplo que eu acabei de dar, em relação ao quê? O contrato de exclusividade. Então, vou me manter nesse exemplo. Digamos, eu tenho um contrato de exclusividade com a instituição de ensino superior a qual eu me vinculei, pertenço. De repente, sei lá,
como diz a garotada, me deu na telha, na cachola, e eu fui e realizei uma aula em outra instituição. Neste caso, dá para retornar? Não, passou, foi feito. É aquilo que... Existe até um termo popular, né? Ó, palavra proferida, dardo lançado, flecha, tal, isso não volta, palavra, né? Isso não volta, ok? Então, por isso, transeunte. Cuidado com essas expressões equivalentes. Transeunte. E aí, neste caso, meus amigos, vejam, é uma obrigação irreversível? Sim. Como é que se resolve essa obrigação? Se eu, no exemplo, me mantendo aqui ao exemplo, se de fato a aula foi feita em uma outra instituição de ensino, neste caso não há o que se fazer. Dá para ir lá e falar, olha, dá para desfazer? Não, não dá para desfazer. E neste caso, haverá resolução do contrato e o prejuízo causado, né, a solução, vou colocar aqui, ó, a solução, perdas e danos, ok? Agora, e no caso da obrigação de fazer reversível, professor? No caso da obrigação de fazer reversível, é aquela que não se esvai no tempo. É o contrário, né, da transeútil, não se esvai no tempo. Então, significa que ela pode o quê? Ser desfeita, tá certo? Então pode ser desfeita. Então, se pode ser desfeita, a solução, vamos lá, ó, solução desfazimento, ok? Desfazimento. E qual seria o exemplo, professor? O exemplo é o muro, né? Olha só, eu e meu vizinho resolvemos o quê? No contrato, estabelecemos um contrato em que nos obrigamos a não edificar muro na divisa do nosso imóvel, ok? Então o imóvel de frente para o mar, para a praia, é aquela brisa, e nós não queremos o quê? A interrupção disso, não iremos fazer o muro, ok? Nos obrigamos nesse sentido, uma obrigação de não fazer, não pode ser feito o muro. Digamos que briguei com o vizinho, um exemplo, briguei, acabei tendo uma desavença. E ele, para me retalhar, me punir pela briga, porque se sentiu injustiçado, falou, agora vou fazer o muro. Porque eu tenho a brisa aí, né? Eu tenho a ventilação para o meu imóvel, agora ele vai ficar prejudicado. Um exemplo, né? Neste caso, mas ele se obrigou contratualmente a não fazer, né, a não realizar a confecção do muro, assim como eu também. Neste caso, desfazimento, ok? E agora então, meus amigos, eu te convido a olhar o artigo 250. Olha só, o artigo 250, que é o que vai tratar da obrigação de não fazer, 250 e 251. Veja, o artigo 250 irá nos dizer, informar que extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor. Novamente, meus amigos, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Vejam, meus amigos, novamente, nós teremos situações o quê? Olha aqui, ó. Situações sem culpa e com culpa do devedor, ok? Sem culpa e com culpa do devedor. Agora, neste caso, o artigo 250 nos traz o quê? Nos traz a regra de que, vamos colocar aqui, ó, artigo 250. No caso do não cumprimento da obrigação de abstenção do devedor, mas por razões, né, que não sejam suas, ele não teve culpa. A impossibilidade aqui, ó, da obtenção, vamos nos manter fiel, ó, impossibilidade, no caso de impossibilidade de abstenção. Não sendo possível cumprir, adimplir com esse dever de não agir, essa abstenção, se for sem culpa do devedor, quem irá nos responder? O artigo 250.
Então vamos, né, retomando ao exemplo do muro, né, entre o meu imóvel e o imóvel do meu vizinho. Um muro de que faz essa divisa. Vejam, nós nos obrigamos ao dever de abstenção de fazer o muro para não prejudicar a brisa, né, a ventilação, a vista do mar. Vamos, né, a contemplação do mar. Só que é o seguinte, vejam, naquela região em que os imóveis se encontram, existem problemas com drenagem de água. E a não confecção de um muro de arrimo, isso é comum em regiões litorâneas. A não confecção, meus amigos, de um muro de arrimo, eu já vi situações como essa na prática, elas acabam ocasionando problemas para outros vizinhos. E aí o que acontece? Para conter esses prejuízos para outros, para vias públicas e etc., a municipalidade acaba por notificou o meu vizinho e me notificou para que confeccionássemos um muro de arrimo para preservação, para evitar erosão, etc. e alagamento. Um exemplo aqui, estou me esforçando, pessoal, um exemplo bem tosquinho, mas para que você possa compreender que neste caso, o cumprimento da obrigação, né, em que entabulamos eu e meu vizinho de se abster de construir um muro, ficou prejudicado. Mas em razão do quê? O fato do príncipe. Vejam, isso os senhores irão estudar em direito administrativo. Neste caso, nós agimos com culpa? Não. Então, neste caso, a obrigação ela irá se resolver, ela irá se extinguir entre eu e meu vizinho no momento que o muro foi feito, né? Agora, ambos, eu e meu vizinho, nos tornamos inadimplente. Inadimplente sem culpa. Olha agora que volta o teu olhar para o 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, quando, né? Desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato. Neste exemplo que eu acabei de trazer para os senhores, se tornou impossível, porque houve uma determinação por parte da municipalidade. Ou seja, a confecção do muro ultrapassa os interesses particulares, né? Os interesses individuais. Meu interesse e o interesse do meu vizinho. Neste caso vai prevalecer o quê? Vai prevalecer a vontade, né? O interesse público, ok? A vontade aí da municipalidade em preservar a avenida lá, tal, as vias públicas e os demais moradores, ok? Agora, e o 251, professor? O 251 irá nos dizer que praticado pelo devedor o ato, cuja abstenção se obrigara. O credor pode exigir dele que o desfaça, aquilo que nós já conversamos, que o desfaça sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado pelas perdas e danos. Meus amigos, semelhante ao caso anterior que havia explicado. Vejam, não pode fazer o muro. Ele foi lá e fez para me retalhar. Neste caso, eu posso passar a mão em uma marreta e eu mesmo derrubar o muro? Nós bem sabemos que não é assim que funciona, né? As regras civilizatórias impedem o exercício arbitrário das próprias razões. Então, nesse caso, meus amigos, como que eu deverei proceder? Como? Houve o quê? Culpa do devedor. Ele se tornou inadimplente porque edificou sabendo que tinha o dever de se abster de edificar, de confeccionar o muro. Então, neste caso, o que acontece? Eu irei promover uma ação judicial, ok? Uma ação judicial para que o muro seja desfeito, ok? Olha aí, 251 novamente. Vamos a ele. Praticado pelo devedor o ato cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, e essa exigência se dá por meio de ação judicial, sob pena de se desfazer à sua custa. As despesas por parte de quem?
por parte do devedor. Toda despesa que o credor teve será revertida para quem? Para o devedor. Porque ele tem o dever, como a última parte passa o marca-texto, de ressarcir, inclusive se aquilo gerou algum tipo de perdas e danos. Ok? Vou insistir no caput do 251. Realizará o desfazimento, ok? Neste caso, se for por culpa, olha aí, por culpa, o que poderá ser feito? Olha aí, desfazimento, né? O credor poderá exigir o desfazimento e, neste caso, sob pena do próprio credor fazer a sua custa e depois cobrar esses prejuízos em perdas e danos, ok? Ou, digamos, vamos dar um exemplo. Olha, já está feito um muro e se demolir esse muro vai gerar um impacto maior ainda. Então vamos fazer o seguinte, não deixa o muro do jeito que está. Então não será desfeito, mas o descumprimento do dever de abstenção se poderá pleitear o quê? Perdas e danos. Pelos prejuízos causados, no exemplo lá, né, dos dois vizinhos que pactuaram não edificar, pela perda, eventual perda da vista, né, da contemplação ali, o que valorizava o imóvel, houve uma depreciação do imóvel, ok? Poderá pleitear, nesse caso, perdas e danos, tá certo? Agora, cuidado, hein? Vamos colocar aqui, ó, atenção, tá? Atenção, e neste caso estamos conversando aqui acerca do artigo 251. Importante deixar assentado, artigo 251. Atenção para o parágrafo único, tá, pessoal? Olha aí, ó, parágrafo único. Olha aí. No caso de urgência, como mencionado, ok? A resposta está lá no parágrafo único. Está no parágrafo único, porque o parágrafo único irá nos dizer que, em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Então, neste caso, vamos pensar assim, confeccionou o muro e isso gerou, o exemplo que dei anteriormente, gerou o estouro lá da tubulação e aquilo está gerando a inundação do meu imóvel, eu vou promover ação judicial? Por óbvio que não. Neste caso, né, autotutela. Por quê? Porque está autorizado a agir, ok? Estará autorizado a agir. Dá uma olhadinha aí no parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer. Marca texto agora, irmãos. Independentemente de autorização judicial. Agora, sem prejuízo, meus amigos. Sem prejuízo de todo o ressarcimento devido. Tá certo? Penso que esses sejam os principais aspectos aí da obrigação de não fazer. Ok? Eu te espero em breve para dar continuidade ao estudo do direito das obrigações. Até lá!